E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia, como andam divulgando por aí. A boa ciência se encontra na palavra de Deus. Ciência verdadeira, ciência sobre as nossas origens. Ciência que diz claramente como o universo foi formado pelo sopro da boca do nosso grande Deus. Quanto tempo durou? Ele falou e de pronto tudo se fez. Uma cronologia de Gênesis, uma genealogia de Gênesis, que permite que façamos as contas de quanto tempo faz que a vida está instalada na Terra. E esse podcast tem uma preocupação única: divulgar a verdade sobre a ciência, a verdade sobre a Bíblia, e como esse livro magnífico traz grandes verdades também em ciências. A Bíblia é um livro que tem ótima teologia, ótima filosofia e também ótima ciência. Ciências, na realidade, várias ciências na palavra de Deus. E nesse podcast que estamos agora, no 111, o título é esse: A Natureza Ecoa Deus. A lagosta Mike Tyson. A série é baseada em Jó 12, de 7 a 9. A Bíblia nos ensina que, quanto à criação do universo, da terra, da vida, devemos perguntar aos homens e suas teorias, a Darwin, a Dawkins, aos grandes eruditos desse século. Não, a Bíblia diz em Jó 12, 7 a 9, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Incrível esse versículo, não é? A Bíblia, mais uma vez, dá um show que claramente mostra a melhor forma de você investigar o mundo, através das coisas criadas, que não ignoram, eles não, são sinceros, como as crianças, e falam claramente que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas. Porque em Provérbios 3,19 também está escrito assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus. Incrível. E nessa série de podcasts sobre a natureza ecoa Deus, falarei sobre a lagosta Mike Tyson. É um texto que tenho no meu livro, Fomos Planejados, sobre essa lagosta insana. Olha, se você gosta de lutas de boxe, acho que todos nós gostamos, admira a força dos cruzados e diretos de seus campeões, como Muhammad Ali, George Foreman, o Holyfield, o Tyson, Maguila, o Popó, o Éder Joffre, você vai admirar essa lagosta, porque todos esses boxeadores são fichinhas, se comparados com os punhos de aço e a velocidade dos golpes da lagosta Mike Tyson. Esse é um dos seres mais fortes que habitam os mares. Então, Jó diz: pergunte aos peixes do mar, às lagostas do mar, e elas te contarão. Esse bicho é sensacional. Ele é chamado também de camarão-martelo no Brasil, ou tamarutaca. E essa fera aquática tem uns 15 a 30 centímetros. Ela é assim poderosa por ser uma
criatura de arquitetura fascinante e complexa. Ela possui um sistema de boxear os punhos e as patas desse animal. São sensacionais e desferem golpes em velocidades incríveis e com uma força brutal, comparável ao tiro de uma pistola. Imagina essa criatura. Essa lagosta Mike Tyson é poderosa ao ponto de quebrar carapaças de caranguejos ou as conchas duras e calcificadas de gastrópodes, ou até mesmo o vidro de um aquário. Seus socos, mesmo sendo dados debaixo d'água, podem atingir velocidades incríveis, chegando até 70 km por hora. O movimento do soco, dos jabs que essa lagosta Mike Tyson dá, é tão rápido que só pode ser visualizado por câmeras, filmando aquelas câmeras ultra rápidas, mais de 5.000 quadros por segundo. Olha, não é só a velocidade, mas também a força dos seus golpes, que é estupidamente alta, variando entre 400 e 1.500 newtons. Para você ter uma ideia, o soco de um boxeador atinge, em média, 3.000 newtons. Então, ela é um ser de 15 centímetros que tem um soco quase tão forte como um boxeador. A velocidade de 10 metros por segundo é quase que supersônica. A lagosta boxeadora tem, portanto, um soco quase tão forte quanto o do Mike Tyson, mesmo ela sendo 50 vezes menor. Pensa num bicho desse. A força de impacto do soco dessa mini boxeadora é de cerca de 2 quilos, o que equivale a mais de 1.000 vezes o seu peso corporal. E não é só o soco. Na ponta de suas patas, ela tem 2 luvas de boxe. Literalmente, luvas de boxe. Pensa num bicho insano desse. Luvas de boxe, Marcos? Sim, pode. O designer desse bicho insano, pensando nas consequências de um soco tão forte, protegeu a patinha com uma luva de boxe. Coisa sensacional. Foram investigar essa luva e viram que as microestruturas mostraram que a sua constituição é quimicamente de uma engenharia absolutamente fantástica. Nós temos fibras de quitina intercaladas em camadas, formando uma espécie de amarração de tijolos. E tem também um outro componente, um cristal, a hidroxiapatita cristalina, que funciona como uma argamassa. Incrível, não é? Essas estruturas amarradas, elas lembram o artefato humano, o scutum, eram uns protetores de romanos em lutas, aqueles escudos protetores que os romanos usavam. Mas o design é extremamente mais inteligente na luva de boxe dessa lagosta Mike Tyson. É absolutamente incrível esse animal. O sistema de visão dessa lagosta também é outro espetáculo de sofisticação. O olho humano possui 3 tipos de fotorreceptores, os cones, azul, verde e vermelho. E ele cobre o espectro da luz da luz eletromagnética na região do visível. Mas esse bicho vai além, enxerga num espectro ainda mais amplo. Percebeu como Jó está certo? Pergunte aos peixes do mar, deixe que os peixes do mar o informem. E você verá que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência preparou os céus, com sabedoria fez a lagosta Mike Tyson.
com inteligência, previu um soco extremamente poderoso e providenciou de antemão para essa lagosta, com um ato de extrema antevidência, as melhores luvas de boxe conhecidas na Terra. De fato, a natureza ecoa a Deus. E quando nós perguntamos a sua criação, a criação absolutamente não ignora que foi de fato a mão do Senhor que fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.